E eu sempre pensava, mas se os outros podem, por que eu não posso? Tudo que eu sentia dificuldade, eu mentalizava, um dia eu vou superar isso. Nós viemos até Pinhalzinho, no extremo oeste do estado, para contar a trajetória de sucesso de uma indústria catarinense. Da curiosidade de um menino, à criação do primeiro chuveiro eletrônico com regulagem à distância do mercado brasileiro, uma história de superação e inspiração. Foi um desafio entre amigos. O ano era 1988 e Roberto tinha apenas 22 anos. Eu acabei desenvolvendo um chuveiro eletrônico baseado numa necessidade que nós tínhamos na pensão. Um colega meu de pensão que reclamava que a temperatura do chuveiro era muito excessiva, na época do verão aquecia muito, então era desconfortável no banho. E daí ele me desafiou a resolver o problema dele. O primeiro, claro, não deu certo, né? Mas já no segundo, terceiro já começou a dar resultado. Roberto já tinha uma pequena oficina de consertos de eletrodomésticos, mas faltava o principal, dinheiro. Ele teve que ter iniciativa e coragem para desenvolver o produto. A dificuldade maior, primeiro, Pinhalzinho era uma cidade totalmente deslocada dos centros urbanos ou onde existiam as indústrias eletrônicas. Segundo, foi a empresa ser de pequeno porte e não ter o financeiro era incapaz para fazer divulgar o produto com velocidade maior. O terceiro e o grande problema foi que a eletrônica não era aceitada de hipótese nenhuma em chuveiro porque existia umidade no processo. A história de Roberto se confunde com a história do pai. Além de trabalhar na lavoura, seu Anilo também fazia consertos de eletrodomésticos para aumentar a renda da família. Nas entre safras, a gente tinha que procurar recursos de outro ganho. Oficialmente, a indústria foi fundada ao lado do irmão em 1989. O que é a Zagonel hoje? Nós começamos com chuveiro eletrônico, né? Foi o primeiro chuveiro eletrônico do Brasil. Nós mudamos então a tecnologia para chuveiros microcontrolados e agora nós estamos mexendo bastante, fazendo bastante com a iluminação de LED. E o que me torna cada vez mais empreendedor, que me torna mais forte, é ter aquela responsabilidade social que eu estou tendo hoje em ter 300 colaboradores diretamente e mais não sei quantos, quase 1000 indiretos. A fala de Roberto mostra bem algumas características das empresas familiares em Santa Catarina e no Brasil. Como os próprios donos estão à frente do negócio, as tomadas de decisões são mais rápidas. A estratégia está alinhada com a família e com a situação do país impactando diretamente em todos os setores, ganha quem se ajusta melhor ao cenário. Em meio à crise, a Zagonel driblou o que parecia ser óbvio e só no último ano cresceu quase 35%. Nos últimos 7 anos, o número de funcionários passou de 60 para 300 e os números positivos não param por aí. Em 2016, a indústria vendeu 525 mil peças entre duchas e torneiras e mais de 94 mil de iluminação profissional de LED. A indústria é responsável por mais da metade do produto interno bruto de Santa Catarina. No Brasil, a participação desse setor é de quase 30%, uma força que passa pela capacitação técnica. Só no Senai do Oeste Catarinense, cuja sede principal da região fica em Chapecó, são 10 mil matrículas por ano. Não começamos exatamente pelo serviço em si, pela formação profissional, pelo curso. Nós começamos lá pela necessidade do mercado, né? Casos como o do Zagonel, né, de alguém que procurou inovação, que procurou se desenvolver, que procurou capacitação e depois teve sucesso na vida empresarial. Esses casos, que não são raros, né, eles são mais regra do que exceção, eles vêm justamente da lógica. Quem procura se desenvolver, quem procura formação profissional, vai ter sucesso na sua vida profissional. Pinheiro Preto nasceu em 1917 com a construção da Estrada de Ferro. Com 3 mil habitantes, hoje o município é responsável por grande parte do vinho que é produzido no estado. Pinheiro Preto faz parte do roteiro Vale da Uva e do Vinho, ao lado de Tangará e de Videira.
No entanto, não é por causa do vinho que a indústria desse jovem empresário se destaca hoje em Santa Catarina. Hoje, o carro-chefe continua sendo o suco de uva integral. Então, hoje a gente tem mais umas 3 marcas de suco. Suco integral, tem um suco reconstituído também. A gente mudou, fez uma linha também com suco de maçã e suco de laranja para atender principalmente licitações, a merenda escolar. E agora faz pouco tempo que a gente lançou uma outra linha de sucos detox. Depois de se formar em biotecnologia industrial, com ênfase em enologia, Júlio decidiu trilhar o caminho de volta para casa. Com essa faculdade, durante ela teve os estágios, onde eu acabei fazendo em algumas vinícolas, e acabou então surgindo essa ideia de por que não montar uma indústria de sucos. O que Júlio fez foi agregar valor ao negócio da família. A sucessão não foi planejada, mas é motivo de orgulho para o pai Darcy, que sempre trabalhou com plantio de uva nas terras dos pais dele, compradas na década de 1950. Como a nossa atividade era da uva e na época a integração de aves também dava até um bom retorno na propriedade, eles resolveram permanecer ajudando o pai em casa um pouco e depois, mais tarde, voltando então. Em anos de safra boa, a gente conseguia ter um bom rendimento por causa do volume. Mas em anos ruins, a renda da família acabava ficando um pouco abaixo. No primeiro ano, a indústria processou 20 mil quilos de uva. Já se passaram 10 anos e em 2017 a expectativa é processar 20 vezes mais, ou seja, 400 mil quilos de uva, o que equivale a 280 mil litros de suco. O investimento inicial para montar essa indústria aqui, a Sucos Vian, foi de R$ 250 mil. 80% disso financiados pelo BRDE. Esse investimento foi recuperado em mais ou menos 4 anos. Mas é claro que nesse meio tempo eles tiveram que investir muito mais, principalmente nisso aqui, em maquinário. Agora, entrar no mercado de venda de sucos, principalmente numa região onde muitos empresários já fazem isso, não foi algo tão simples assim. Depois da fábrica pronta, a maior dificuldade foi na parte comercial. Então, a parte de representantes, aonde vender o suco, tinha clientes que acabavam ficando inadimplentes. Então, os 3 ou 4 primeiros anos foi um pouco difícil essa parte comercial. Júlio cuida da parte operacional do negócio. O irmão dele é responsável pela área comercial da indústria. É mais difícil esse relacionamento profissional por se tratar de família ou não? Não. A gente faz todo um planejamento para o ano, né? Ou semestral ou anual, e a gente tenta sempre procurar bater essas metas, né? É aqui no Instituto Federal Catarinense de Videira que muitos jovens da região buscam qualificação. Eles vêm até aqui atrás desse conhecimento para depois voltar para a casa dos pais e fazer crescer o negócio da família, a exemplo do Júlio César Vian. Muitos deles contrariam aquela lógica de que o filho sai de casa para estudar do campo e depois não volta mais. E nós viemos até aqui para conhecer um pouquinho do trabalho do IFC. No Instituto são mais de 100 alunos matriculados no curso técnico em agropecuária. A maioria já vem com alguma familiaridade com o campo, então ou o pai produz ou o avô produzia, eles já estão ali naquele meio e eles vêm para cá para buscar um conhecimento. O objetivo aqui do IFC é formar e capacitar esse aluno para que ele volte ou para a família ou para o campo ou que ele consiga trabalhar em alguma empresa com um conhecimento técnico. É uma grande satisfação, né, de ver um filho assim, estudou, trabalhou, até inclusive uns anos fora, né? Aí vendo a necessidade da propriedade e agregar um pouco mais de valor, voltou para cá e ajudamos a montar então essa indústria, né? E foram tocando. Vendo todo esse caminho que você trilhou até chegar aqui, o que você espera para o futuro? Então, a ideia é sempre continuar crescendo, né? Aumentando a produção. Já tem um projeto futuro para ampliação, para melhorar ainda mais a qualidade dos produtos, melhorar a produção e conseguir atender uma área maior com os produtos da empresa. Tá certo, sucesso para vocês. Obrigado.
Sabe a etiqueta da roupa que você está usando? Pois é, provavelmente ela foi feita aqui em Blumenau. A Raco é a maior indústria desse segmento em todo o mundo. Não é exagero dizer que grandes marcas do mercado mandam produzir suas etiquetas aqui. Quem olha todas essas máquinas trabalhando assim não imagina que juntas elas produzem mais de 3 bilhões de etiquetas por ano. Agora, para a gente entender bem como é que funciona esse processo aqui, é preciso entender antes, afinal de contas, o que é que mantém essa indústria catarinense durante todos esses anos. E uma palavra resume tudo muito bem. O ponto de partida foi em 1928, quando uma família vinda da Alemanha adquiriu uma pequena fábrica de cadarços de algodão. De lá para cá já são 88 anos de história e a empresa ainda é comandada pela família. O atual e jovem presidente, Alberto, já é a 4ª geração à frente do negócio. Eu entrei na empresa em 2004, no início do ano, e na época em áreas bem operacionais da empresa, com escopo e responsabilidade bem limitados, e comecei a pensar em sucessão dentro da família, né, por parte dos meus pais e de mim, aproximadamente em 2010, com 6 anos de empresa ali, começou-se a pensar em que eu, de fato, poderia ser o substituto em relação à gestão da empresa como um todo. Deu certo. Com o planejamento pensado pelo pai Ricardo Lounges, na época à frente da Raco, Alberto foi passando por todas as áreas da empresa, até chegar à presidência em 2012. Na minha visão, olhando hoje, desde lá de trás, desde 2004, ele planejou que eu participasse de todas as áreas da empresa, tanto parte técnica, que eu fiz cursos fora do Brasil e no Senai também de curso técnico têxtil. Ele se desligou da empresa sem eu ser o sucessor. Ele trouxe um executivo de fora com um plano já de ficar 2 anos para ser a minha transição para a direção da empresa. O pai de Alberto faleceu 1 ano depois dele assumir o cargo mais alto da indústria. Mas o planejamento feito por ele segue a tendência de tantas outras empresas que passam por processos de sucessão. A sucessão tem que acontecer enquanto o patriarca ou sucedido está no auge da sua energia ainda, tanto física como cognitiva, e aí ele começa a passar isso para o sucessor. Ignorar esse planejamento é cair na estatística. Prova disso é que 70% das empresas familiares no Brasil não sobrevivem à 2ª geração. Apenas 10% passam para a 3ª e somente 3% para a 4ª. Hoje, para um familiar entrar numa empresa, ele tem que ser melhor do que o empregado, por 2 motivos. Normalmente ele tem uma grande responsabilidade sobre o patrimônio e segundo, para ele nunca ter falta de respeito pelos funcionários. Isso é profissionalização. As quase 9 décadas de história da Raco mostram ainda algumas características marcantes nas histórias de sucessão familiar. Primeiro, a presença dos valores da família. Para mim, olhando para pessoas, cultura, valores, é a empresa, o que faz a empresa ser o que ela é. Depois, o patrimônio. Hoje o patrimônio da empresa ele é 100% na mão da família? 100%. Eu acho positivo no sentido de flexibilidade, né? De uma gestão mais rápida, mais fácil. E por último, a interferência nas decisões, que pode ou não ser compartilhada no decorrer dos anos com um conselho. Tenho acima de mim um conselho, né, formado por executivos de fora, onde são tomadas as decisões mais importantes e estratégicas de forma com decisão colegiada. Então, assim, o nível de governança hoje da Raco, eu entendo que evoluiu muito. Uma evolução que se reflete nos mais de 1.300 empregos diretos que essa indústria gera e também nos planos para o futuro. A gente quer cada vez mais ser visto como a empresa mais bacana, mais inovadora, trazendo novidades, trazendo produto diferenciado, trazendo uma criação diferenciada, cada vez mais com uma inserção forte nesse mundo digital.